Olá, eu sou a Ana Rê, sou a idealizadora da comunidade Omni e do Café com Marketing. A comunidade Omni é um grupo de mulheres empreendedoras e o café é um encontro que a gente realiza bimestralmente aqui em Campinas. Dessa ideia surgiu o podcast Vozes Omni, onde as protagonistas são as integrantes da comunidade. E hoje eu estou com uma integrante super querida, super especial, que transformou talento, competência e açúcar em uma trajetória super bonita de empreendedorismo. Ela é referência aqui em Campinas quando se fala em bolo de rolo, então agora ficou fácil saber com quem que eu estou falando, né? Estou falando da Rafa Nemer. Rafa, que prazer ter você aqui comigo. Estou super feliz de você estar participando desse podcast. E queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho como começou sua trajetória. Em primeiro lugar, muito obrigada por me receber. É muito bom sempre escutar sobre o carinho que as pessoas têm com as minhas duas empresas, né? E é um prazer fazer parte da comunidade Omni. Então, a minha trajetória começou como muitas trajetórias de mulheres no empreendedorismo, Uhum. né? O meu marido foi transferido de cidade. Eu sou nutricionista de formação, especialista em produção industrial. E quando eu mudei para o Rio, eu não consegui, assim, o emprego nessa área muito fácil. Eu tinha um filho pequeno de 5 meses e tinha que Difícil. trabalhar em indústria, né? A indústria sem rede de apoio, não foi fácil achar emprego. E você, só para contextualizar, é de Brasília, né? Eu sou de Brasília, sou original de Brasília, né? Natural de Brasília. E então eu me especializei em consultório, em nutrição funcional, e eu atendi no consultório por uns bons anos, meses não, por uns meses. E nesse meio tempo eu descobri a alergia do Og. Ele é alérgico a leite, Que é seu filho. que é o meu filho mais velho. E fui, como mãe mesmo, procurando coisinhas para fazer que ele pudesse comer, né? E em um dos encontros que tinha na época do Facebook ainda, dos grupos do Facebook, eu fui convidada para um carnaval de crianças, carnaval não, uma Páscoa de crianças, e eu falei, nossa, posso levar o cupcake? Né? Porque eu queria que ele comesse o mesmo cupcake que todo mundo. E foi assim que nasceu Começou. lá atrás, né? Chamava Ateliê Rafa Nemer, doçuras que decoram, e que hoje chama Rafa Nemer Confeitaria Artesanal. Lá no Rio, isso. Lá no Rio. E aí você veio para Campinas. Isso. Aí ainda trabalhei com isso por 7 anos no Rio. Marcelo veio transferido de novo para Campinas. E aqui ainda era Ateliê Rafa Nemer. E eu falei, ai, tô um pouco cansada, né? É um pouco puxado. Vou ter que fazer toda a adaptação do Og na escola. Tava na parte de alfabetização. Falei, acho que eu vou tirar um ano sabático. Mas o meu ano sabático é movimentado como eu, né? Não para. Não. E aí eu resolvi dar cursos, né? Então eu comecei dando curso, já dava cursos no Rio, e aí o ano sabático eu viajava para Brasília, para o Rio, dava curso aqui em Campinas, e continuei com a confeitaria, obviamente, né? Porque, né, eu dava muito curso de biscoito decorado, e era engraçado, terminava o curso e já vinha encomenda, tá? Então agora eu quero encomendar da festa, mas o curso não foi bom. Mas é o trabalho realmente que dava, assim, então foi bem legal. Mas a transição foi essa, de transferências do Marcelo no emprego. E você acompanhando. E eu acompanhando. E como foi começar em Campinas, um lugar que você não conhecia ninguém aqui, ou conhecia? Não. Assim como no Rio, quando cheguei em Campinas, não conhecia ninguém. Foi desbravando. Pois é, no Rio ainda tinha 2 primas. Mas aqui não conhecia ninguém mesmo. Então foi aquele passo de formiguinha. Eu, quando mudei, como eu já tinha, né, um nome lá no Rio de Janeiro, eu falei, todo mundo vai olhar lá minha rede social e vai ver que eu não, né, que eu sou novata, mas não sou iniciante, né? Já tem uma bagagem. Que eu tenho uma bagagem, mas mesmo assim, apesar disso, ainda tive que quebrar muito paradigma aqui, né? Vender muito meu peixe para poder. É meio que começar do zero, né, Rafa? É totalmente começar do zero. Eu não imaginei que fosse, eu não estava preparada para começar do zero de novo. Tanto é que eu brinco muito, né? Eu vou, e se o Marcelo for transferido de novo? Eu encontro com ele todo final de semana. Não vai mais. Não sai daqui mais não, nem para Brasília. Porque o grande sonho da minha vida antes era voltar, né? Eu falava que eu ia voltar para casa um dia. E hoje, para mim, não faz sentido mais, então.
E você pra- começou divulgando assim na escola? Como foi? Fui do mesmo jeito, Hum, levando um bolinho aqui, outro bolinho ali, falando como. Quando eu vim para Campinas, eu estava muito mais safa do que no Rio de Janeiro, né? é, Então eu já tinha mais essa malemolência de falar sem me sentir envergonhada, né? Porque no começo a gente sempre tem um pouquinho de verdade, de vergonha, de vender. vender, né? Eu já entendi que vender, a gente se vende todo dia, né? Aham. Todo Precisa, dia, né? né? E aí, então já foi mais fácil. Eu já Hum. cheguei no grupo da escola, né? Não de cara, mas me apresentei. Depois eu falei, não, olha, eu tenho uma confeitaria. E aí eu sempre trago, né? Tem uma amiga minha que fala, como é que você consegue incluir a confeitaria em qualquer discurso que você faz? São 12 anos fazendo isso, né? Você é Então uma vendedora nata. eu sempre dou uma pincelada ali no que eu faço e às vezes não é pensado mais, já é natural mesmo. Que bom, né? Ô, Rafa, e explica o que que você faz na confeitaria. Você falou que tem dois negócios, então conta para o povo que está assistindo a gente quais são esses negócios. Eu tenho a mãe, eu brinco que eu tenho a mãe e o filho, né? Ah, Eu tenho a Rafa Nemer Confeitaria, que faz festas de aniversário, faz presentes corporativos e presentes, né, de coleções, que, né, Dia dos Professores, Natal. E da Rafa Nemer nasceu a vontade de escalar o negócio, que aí é a hora que eu falo que nasceu em Rolê Bolos de Rolo, que é uma empresa que já nasce menos dependente da figura Rafa, uhum, né? Apesar da figura Rafa levar ela mais longe, eu não preciso estar lá o tempo inteiro, ela se vende mais sozinho. sozinha. E aí você trabalha mais o público corporativo Com a com a Enrolê, Enrolê? É. é um corporativo, mas é diferente, porque na verdade eu trabalho com a revenda, né? Tá. Locais que revendam o bolo de rolo, Uhum, né? Os presentes corporativos são da Rafa Nemer ainda, tá. né? E o bolo de rolo, ele surgiu como na sua trajetória? Foi outra boa ideia. Eu tenho várias boas ideias na, Que ótimo! na hora do desespero, eu sempre tenho uma boa ideia. É, então, no meio da pandemia, eu tinha acabado de mudar para Campinas e tinha acabado de ter meu segundo filho. Então, tinha 1 ano de Campinas e um segundo filho. Quando ele estava ficando mais independente, veio a pandemia. Enfim, não, eu falei, cara, pandemia, agora eu vou falir. Não vai ter, porque assim, eu estava começando a fazer uma clientela. Uhum. Agora E vai fechar festa, né? tudo. O que que eu vou fazer? Um belo dia, nesses desesperos, eu acordei de madrugada e dei um Google. Bolo de rolo Campinas. Bolo de rolo, região de Campinas. E você já sabia fazer bolo de rolo? Já. Ah, Eu já fazia bolo de rolo desde o Rio de Janeiro. A minha ah. história com bolo de rolo era bonita. E eu Falei, é falei, agora. eu vou fazer bolo de rolo em Campinas, porque não é possível, gente. Não existe um lugar no Brasil, talvez nem no mundo, que não tenha um nordestino. Uhum. Perdido. E aí eu falei, vou focar no bolo de rolo. Então comecei a trabalhar rede social, Google Meu Negócio, todo falando sobre o bolo de rolo. Se entrar no meu WhatsApp, tá lá, bolo de rolo. E aí virou seu grande diferencial, né? É o meu grande diferencial a ponto de ser engraçado, mas às vezes as pessoas na rua falam, olha a moça do bolo de rolo. Eu falo, meu Deus, eles sabem quem eu sou e eles sabem o que eu faço. Não, e é engraçado que às vezes as pessoas não sabem que você faz outras coisas, né? Acho que é só bolo de rolo, Com muita frequência. né? E assim, pessoas que me acompanham e ainda falam, mas você faz bolo tradicional? Eu Você faz docinhos? faço doce, sim, desde o começo. E aí é isso. Então eu fui no desespero, falei, cara, vou começar a trabalhar com isso. E aí, na pandemia, muita gente, né, muitos nordestinos falaram que comprava em loja do shopping, só que o shopping estava fechado. Ai, E você eles falei, queriam, agora. né, comer o bolo de rolo, então eles chegaram até mim foi muito legal. E aí você começou com o tradicional e foi fazendo novos sabores. Isso, eu sou muito curiosa, sou muito criativa, né? Hum, E eu gosto muito de entender, assim, eu sou nutricionista, mas o sonho da minha vida era ser engenheira de é. alimentos. Mas em Brasília não tinha a faculdade. E aí, eu gosto das combinações, entendeu até onde cada produto pode chegar. E eu queria crescer como a referência do bolo de rolo, né? E lá em casa a gente não faz o bolo de rolo, só o bolo de rolo, só corta ele, fatias, É. né? Sashimis É. de bolo de rolo. A gente faz misto quente, né? Então eu comecei a inventar bites de bolo de rolo. Eu falei, nossa, mas eu gosto de bolo sabor pistache. Então será que eu não vou fazer um bolo de rolo sabor pistache, né?
Será que ele é limitado ali na originalidade dele de ser de goiabada, Aham. né? E nisso veio uma licença poética muito linda, porque o estado de Pernambuco, ele é um patrimônio cultural e material do estado de Uhum. Pernambuco. Então, tinha que se tomar cuidado demais para trabalhar com ele. Sim. E aí o próprio estado de Pernambuco foi criando novos sabores, que são sabores que são mais nordestinos mesmo, e Aí você foi falou: "Agora é a minha deixa". e foi caindo um pouco desse negócio só pernambucano pode fazer bolo de rolo, Aham. né, até porque atualmente o meu bolo de rolo é um bolo de rolo internacional, entre Hã. aspas, né, porque é empresa de uma brasiliense e o bolo de rolo é produzido por haitianas, então Hã. assim, né, a gente tem que colocar ele como um doce do mundo, Com né. certeza. Ô, Rafa, foi até legal que você falou isso de produzido por haitianos, né. Você trabalha, já vi que você trabalha várias causas sociais, né. Conta pra gente essa coisa de ter funcionários que não são brasileiras, como que foi essa história? Então, eu sempre acreditei, desde pequena, eu queria fazer a diferença, né. Eu me imaginava de salto alto, que hoje em dia vocês podem ver que eu não fico usando muito, porque numa cozinha não dá para fazer isso, mas eu queria realmente transformar o mundo, né. Então, quando veio a questão da pandemia, né, tanta privação, eu falei: "Nossa, quando esse negócio acabar, eu não vou mais trabalhar sozinha. Chega, né, eu tenho Aham. que colocar isso para o mundo, isso que está aqui dentro de mim tem que ir para o mundo". E lá no Rio, eu já trabalhava com mulheres vítimas de violência doméstica, e o meu foco era capacitá-las para que elas pudessem, eh, Ficar independente. ficar independentes, Uhum, né, e ganhar o mundo do jeito que quisesse, poder tomar escolhas, uhum. né, tomar decisões. E aqui eu não tive muito acesso a essas mulheres, então aqui em Campinas, muito pouco eu trabalhei com elas. Mas, eu tinha a babá dos meus filhos, Hã. que era haitiana e eles, né, o país está em guerra e cada vez mais eles imigravam para o Brasil. E nisso, entre uma mamada do Benjamin e outra, a Darlene começou lavando um prato, aí depois ela fazia um recheio. Hã. E aí eu falei: "Ai", um belo dia o Benjamin, né, acabou a pandemia, o Benjamin finalmente foi para a escola. Eu Hã. falei: "E aí, você não quer vir trabalhar comigo aqui?", né, porque aí já tinha criado a clientela. Eu falei: Aham. "Você não quer vir?". E ela falou: "Quero". E então ela veio para cá, e aí o que acontece? Quando as haitianas chegam, a gente sempre fala: "Olha, chegaram algumas imigrantes e vários, empreendedores, né, empresários entram em contato comigo e falam: 'Rafa, você não tem um currículo de Hã. alguém precisando de emprego, né?'" E já vem sabendo que eu provavelmente tenho de algum Conhece? imigrante. Que legal. Então, além de eu capacitá-las lá dentro da minha empresa, eu ainda indico para outras pessoas que também dão emprego para eles, Uhum. entendeu. Você até fez uma ação para trazer a família, né, A de família da fazer Darline chamou de AD, acho que foi em 2023, hã. 2024, 2023, 2024. Foi uma ação muito legal, que não era o intuito, mas acabou, obviamente, divulgando, né, o bolo de rolo em Campinas. E a gente usou toda a verba, a gente obviamente, o O custo do custo, bolo de né. rolo a gente cobriu, Uhum. mas todo o resto foi usado para trazer parte da família dela, né. A gente ainda não conseguiu trazer todo mundo e falta, infelizmente, a maior razão da campanha, que foi a mãe dela, Hum. e a gente não conseguiu, porque a cidade dela é muito afastada da capital. E é muito difícil. O país está em guerra há muitos anos, né, e assim, Toda a en logística, né. entre despachantes que morreram na guerra, né, tentando levar documento, ela é analfabeta, então a gente está tendo muita dificuldade de trazer, mas Nossa, mas que bonito isso, né, Rafa, de é, conseguir ir trazendo o pessoal, ajudando, que legal. é. Parabéns. Muito obrigada. Ô, Rafa, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né. Não. E conte aí quais são os desafios que você achou que foram os mais complicados nessa trajetória? Ai, Porque tem empreender não é fácil, né. não, não é fácil, não é fácil, e eu brinco que se ninguém falou em desistir ainda, é porque ainda não empreendeu direito. Eh, eu acho que tudo, desde a pandemia, vem sendo um grande desafio, porque a gente vem tendo uma reconfiguração de cara, vou falar de ecossistema, não é essa palavra, eu vou lembrar daqui a pouco. Mas o tempo inteiro, né, as pessoas hoje elas querem uma coisa, amanhã elas querem outra, e tá nessa pressa de mudança Uhum. muito grande, né, e querem ter várias experiências e, assim, e é difícil, né, a gente sabe antes Acompanhar, né. a gente criava essa tradição, hoje em dia a preocupação com a tradição está diminuindo, né, então Uhum. a gente tem que ser criativo para pegar o tradicional
e levar para essas pessoas e fazer com que elas leiam de outra forma e entendam como outra experiência, porque hoje em dia tudo é experiência, né? É. E Todo, muita moda, né? muita Muita coisa moda. que, assim, passa muito rápido e você tem que ir correndo atrás para acompanhar, É né? isso, é isso. E daí vem, graças a Deus, essa minha capacidade de adaptação com o formato mesmo, né? Uhum. E eu peguei, cara, às vezes, se você pegar a mesma coisa, colocar um chocolate, ou mudar de sabor, ou mudar, né? Que daí veio o bolo de rolo do amor, né? Aham. Falei, não, eu não vou fazer um morango do amor, né? É, Mas faço o bolo de rolo do amor, adaptar. né? Que foi ótimo. E lá no Dia dos Professores foi um sucesso. Ah, que legal. Foi o que mais vendeu. Ô, Rafa, e me fala uma coisa aí, pegando esse gancho, né? Então, hoje você trabalha muito com planejamento, ou ainda é na intuição? Ah, eu brinco que até um ponto a intuição me levou, mas Uhum. agora a gente está fazendo toda uma reestruturação da gestão da empresa mesmo, porque não dá mais só para a criatividade e a intuição me levar até um lugar. Depois disso a gente tem que profissionalizar, senão não. Não dá conta, né? Não, e toma proporção, por exemplo, hoje em dia a gente atende empresas. Eu não tenho como atender empresas se eu não estiver preparada para elas, né? Uhum. Não, seja com um site, né? Um atendimento mais rápido. Então, isso tudo tem tomado muito o. Para mim, Rafaela, É. como atuação na empresa, eu sou muito mais atuante nessa parte de gestão hoje do que na produção. Eu ia te perguntar isso. Você faz parte do processo como um todo, ou hoje você está mais Não, hoje eu faço mais a na gestão. gestão? Eu ainda sou a nutricionista responsável pela produção, então eu entro lá, eu faço planejamento, Uhum. né? Eu fiscalizo a questão sanitária, mas eu fico bem, que é uma parte da gestão também, né? Mas Aham. eu sou bem voltada para a gestão. Hoje em dia eu pouco faço coisas na cozinha, decoro quase todos os bolos, É. mas não todos também. E aí a gente vem nesse processo de capacitação para que elas possam decorar os bolos. Saiu da produção e agora está mais Sai na da produção. produção. Mas de vez em quando, quando fica muito difícil, é para lá que eu corro. Para eu falar, É. é daqui que eu vim, aqui eu Porque você gosta, ficarei. né? Eu sou feliz lá. Pois Ai. você faz parte da comunidade Omni, né? Você já falou no começo, a gente já falou. Como é para você fazer parte da comunidade? Você acha que de lá surgem algumas oportunidades em relação a... Me fala. Olha, hoje em dia eu faço parte da comunidade como um refúgio estratégico para ter com quem conversar sobre as coisas que a gente passa no dia a dia, né? Porque Uhum. é muito diferente conversar com um empresário com uma pessoa que é, né, que é CLT, igual a gente fala, né? Sim. O nosso universo acaba sendo muito mais abrangente. Uhum. Então, eu gosto muito das trocas que tem lá, né? Surgem oportunidades, negócios, às vezes as pessoas querem fazer, umas lembrancinhas, então a Uhum. gente faz a lembrancinha desse negócio. E às vezes a gente faz trocas de pequenas coisas, assim, às vezes é uma palavra que a pessoa fala, você fala, Já dá um insight, né? como é que eu não pensei nisso antes? E Aham. aí transforma isso num produto. A gente até conversou antes sobre se sentir sozinha empreendendo, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Empreender é solitário, não é? Precisa ser? Como que. Então, o empreender, olha, se fosse algum tempo atrás, eu ia falar que o empreender não precisa ser solitário. Mas agora que a gente está mudando essa cena da empresa, eu vejo, das empresas, né? Eu vejo que o empreender é solitário no cunho de que as decisões são suas. Não tem, né? Eu não tenho um sócio. Uhum. Então, é solitário nessa coisa não tenho 50% de culpa, Aham, é tudo né? A você que tem que responsabilidade é decidir. toda sua, né? E aí vem essa responsabilização de, né, que eu sinto muito por eu ser uma pessoa que quer ajudar os outros a crescerem na vida, eu só penso, cara, quantas famílias eu tenho aqui embaixo de mim, É. né? Se eu der um passo errado, são quantas, né? Se eu pego uma grande empresa para fazer, tem que trazer várias famílias, né? Então isso tudo tem que ser muito bem pensado, porque Uhum. não é mais sobre só a minha família. Não é que minha família seja menos Aham. importante, mas não sou só eu, Sim, né, que tem tenho outros ali que dependem, que né, dependem do disso, né? negócio, Então deixa de ser 4 pessoas para ser quantas, né? né? E aí acaba que é solitário nesse É sentido, né? solitário na parte da responsabilidade, é bem solitário. Aham.
Não tem com o que dividir. Não, não É tem. você. É isso, é nós. Ô, Rafa, e falando de marketing, quais estratégias hoje você usa para divulgar o seu negócio, para levar adiante? Então, eu uso muito as redes sociais e eu estou fazendo um planejamento estratégico de marketing agora. É uma novidade também lá para a empresa. Aham. Eh, e hoje em dia a gente trabalha muito com indicação, WhatsApp, rede social e o Google Meu Negócio. Mas agora a gente vem trabalhando para como a gente vai abordar isso, né? Qual é a rede social principal para mim, né? Uhum. É, né, aquela muito famosa ou não, nem é essa, né? Essa a gente usa para uma função, essa a gente usa para outra. Aham. E isso tem sido muito transformador e muito libertador. Acho que eu descobri durante esse entendimento do que é o planejamento estratégico do marketing, onde é o marketing, onde eu tenho que estar, eu me senti assim, tirando 70 quilos das minhas costas, porque eu descobri que o que eu não gosto de fazer nem é o principal para o meu negócio, Uhum. né? E às vezes a gente se sente obrigada, porque todo mundo Obrigada. está fazendo, então também tem que fazer. Exatamente, que é isso. Nossa, todo mundo tá fazendo, tem que fazer. Não, gente, não. Eu brinco muito, né, que uma das coisas que eu descobri, outra coisa muito libertadora, é que você não é todo mundo. Né? A sua empresa não é toda empresa. Então é Aham. isso, é o olhar para dentro mesmo e entender. Hoje de manhã mesmo eu entendi que várias das fraquezas são em coisas que eu não faço lá dentro, porque a visibilidade que eu tenho aqui fora já é expressiva, Uhum. né? Então são coisas que eu, pequenas coisas que eu preciso estruturar ali dentro Ajustes, né? pra gente ir mais longe, sabe? Sim. E, gente, isso é libertador. É libertador. É muito difícil de encarar que você fala, ai, não fiz isso até hoje, não é possível. Que iniciante. Mas é que às vezes a gente vai sendo, né, engolida pela situação, É o né? desconhecimento mesmo, né? Aham. E aí a gente olha pra dentro e fala, cara, se eu tivesse feito isso aqui antes, ó, tinha voado. Mas o empreendedor é assim, né? Vai É, trocando pneu com o carro andando. é isso, é isso. Ô, Rafa, e uma vez eu vi um vídeo seu falando de ser grandona, né? Conta para quem está nos assistindo, nos ouvindo, um pouquinho desse vídeo. Então, o Ser Grandona surgiu dessa demanda, né? Porque eu trago para vocês assim, a minha empresa surgiu a partir das transferências que o meu marido foi fazendo, né? Uhum. E aí todo mundo fala, nossa, mas então, né? Você é sustentada pelo seu marido? Não, eu não sou, né? E dentro dessas últimas mudanças que a gente teve, quando eu falei para ele, eu falei, olha, até aqui você foi. E você, né? Eu até me apertei para caber. Aham. A partir de agora, eu preciso ir, né? Porque eu não sou desse tamanho que eu tô agora. Eu preciso ser grandona. Uhum. E, e é um convite para todo mundo ser grandona dentro do tamanho que lhe cabe, né? Então, assim, tem gente que vai ficar muito satisfeita fazendo essas transferências e continuando a trabalhar em casa e trabalhando para si, que muitas vezes dá até um retorno financeiro muito maior, Uhum. né? Mas outras pessoas não. Elas vão querer capacitar pessoas, vão querer ajudar famílias e trazer famílias para crescer junto com ela. E aí, nesse momento, você não tem opção mais de ser pequena, né? Você precisa ser Você grandona. precisa ser grande, porque elas vão olhar para você e toda hora vão falar assim: e aí? É. Né? Você é aquele espelho. Sabe os seus filhos? Nossos filhos Aham. pequenininhos que ficam assim, tipo, o que você fizer, eu vou fazer também. É assim com eles também, né? Então, Não tem opção, você não tem que ser tem, é uma grandona. responsabilidade. Aham. Também acho que é né, um empoderamento, mas é uma responsabilidade. É enorme. Uhum. Ô, Rafa, e hoje, como você definiria o que é sucesso? O que é sucesso para você? Hoje, para mim, o grande sucesso da minha vida é eu consigo pegar meus filhos na escola, almoçar, e eu consigo ter a liberdade de conseguir cumprir com horários que eles tenham, conciliando com a minha agenda. Que até muito pouco tempo atrás, até eu construir o que eu construí até agora, eu não tinha essa liberdade. Nem Uhum. sábado, nem domingo. Hoje em dia eu tenho domingo, né? Então, essa ver a empresa crescendo e andando, para mim, independente do faturamento, né, independente dela ainda depender muito de mim, eu vejo que o sucesso está nas pequenas coisas, nas Uhum. pequenas conquistas. Ó, conquistei domingo. Hoje eu consigo levar o Benjamin para o futebol, amanhã eu consigo levar o Og para o basquete, né? Eu consigo sair para jantar com meu marido, entendeu? Isso para São mim pequenas conquistas, são né, que para mim são muito importantes. resumem o que é o sucesso. Exatamente. Ô, Rafa, se você pudesse
escolher um sabor de um bolo seu para ser o resumo da sua trajetória, qual seria? Ah, goiabada. E por quê? Porque é o principal recheio do bolo de rolo, né? É o mais tradicional. Então seria goiabada. Ah, que legal. Rafa, tá chegando ao fim nossa conversa, foi tão rápida. Então, eu Foi. queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, e como te encontrar, como comprar suas delícias. E muito obrigada pela participação, adorei. Ah, mais uma vez, muito obrigada. Vocês podem me achar no Instagram como Rafa Nemer Confeitaria, ou então @enrolê bolos de rolo. E o nosso WhatsApp está lá, em qualquer uma das redes sociais. E vai ser um prazer adoçar a vida de vocês, né? E tamo aí, se precisarem de mim. E o que eu falo para quem está começando a empreender ou quem já empreende, todo dia é um dia. Se perdoe pelo que você não conseguiu fazer naquele dia. E principalmente não desista. Porque às vezes, como eu falei, né? Às vezes falta só aquela vírgula Uhum, que ela vai chegar, mas ela vai ter o momento dela. E é difícil a gente saber a hora que ela chega, mas na hora que ela chega, ela é transformadora, né? com certeza. E sejam grandes. É Grandes isso. aqui, ó. Grandona. É. Rafa, mais uma vez, obrigada. E a gente se encontra então no próximo episódio do Vozes Omni. Até lá.